Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muitos inscritos me pediram para comentar uma situação totalmente inusitada que aconteceu na oitava rodada agora do torneio Isle of Man 2019 e eu vou comentar para vocês, é muito engraçado isso que aconteceu. Bom, vamos dar uma olhada nessa partida. Quem tá de brancas é o Sergei Karyakin e de negras o Alexei Driv e eu vou comentar com vocês o que acontece aqui. Bom, o Karyakin abriu aqui com E4, temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Alexei, cavalo F3, E6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3, cavalo C6, a variante aí dos 4 cavalos da defesa siciliana, cavalo toma C6, B toma C6 e agora E5, atacando aí o cavalo. Cavalo vem para D5, cavalo E4, dama C7 fazendo pressão no peão de E5 e F4 defendendo. Dama B6, e agora as brancas têm dificuldade de dar roque por conta da diagonal de casas escuras que está bastante aberta. C4 atacando o cavalo, bispo B4 cheque, rei E2, vejam só, depois de F5 atacando o cavalo, E toma em F6, en passant, cavalo toma em F6 e bispo E3 atacando aí a dama. Dama vem para D8 e agora cavalo vem para D6 com cheque. Depois de bispo toma D6, dama toma D6, bispo B7. Aqui o Sergei Karyakin faz o lance G4. A partida segue com C5, agora abrindo um ataque descoberto aqui na torre do Karyakin. Torre G1, cavalo agora aqui em E4. A dama está atacada, a dama vem para E5 atacando agora o peão de G7. E dama em H4 aqui pelo Alexei Driv, né? Aqui foi um erro pelo Alexei, depois de dama E5 aqui jogado pelo Karyakin atacando em G7. As pretas tinham o lance roque e as pretas ficam bem melhores na posição, né? Então depois aqui de, por exemplo, o bispo G2, D6, a dama aqui em H5, dama B6, esse rei tem problemas, né? O rei fica muito exposto, o peão de B2 está atacado, mesmo que defenda com B3, as pretas têm muita iniciativa com o lance A5, por mais que as brancas tentem algum ataque na ala do rei com G5, A4, G6, H6 simplesmente pararia todos os ataques e as pretas têm uma posição bem melhor aqui no tabuleiro. No entanto, depois de dama E5, o Alexei Driv não aproveita para fazer o roque e faz o lance aqui, dama em H4, lance errado, e depois de bispo G2, dama toma G4 cheque. A gente está no lance 19, aqui as brancas estão em cheque. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o Karyakin, aqui de brancas, ele jogou essa abertura, muito parecida com essa abertura, contra o Yu Yangui, em 4 anos atrás, se eu não me engano, em 2015. E o que aconteceu nesse torneio? Quem estava no tabuleiro do lado deles era o Yu Yangui de negras, jogando contra o... Deixa eu ver quem estava de brancas aqui, ó, só para me lembrar. Quem estava de brancas era o Shirov, tá? Então Shirov contra Yu Yangui no tabuleiro do lado. E pasmem, pessoal, o Sergei Karyakin olha para o lado, né, e percebe o tabuleiro do lado dele está exatamente na mesma posição no lance 19. E isso veio chamando a atenção do árbitro. Muita gente começou a reparar que toda vez que o Karyakin fazia um lance, o Shirov ali do lado meio que fazia o mesmo lance. E toda vez que o Alexei Driv... o Yu Yangui fazia um lance e o Alexei Driv ia lá, olhava e também copiava os lances do Yu Yangui e tava um olhando pro tabuleiro do outro, e no lance 19 os dois tabuleiros estavam exatamente na mesma posição, inclusive o mesmo erro, né? Porque a gente comentou aqui que as pretas no lance 18 deveriam ter dado roque e fizeram o lance dama H4. E na partida do lado, o Yu Yangui também cometeu esse mesmo erro, né? Então você vê que curioso o que estava acontecendo. Nesse momento o árbitro chegou então e teve que separar o Shirov e o Yu Yangui para continuarem a partida numa sala separada. Olha que situação, né? Porque os lances estavam sendo repetidos ali nos dois tabuleiros. Realmente sensacional, né? E assim, a controvérsia, porque não existe uma regra da FIDE, acho que não fica muito claro. Lá fala que você não pode levar anotação e tal, mas será que você não pode olhar para o tabuleiro do lado, né? Então surgiu esse debate, mas realmente é muito engraçado. E o mais engraçado é o fato do Karyakin aqui de brancas jogando contra o Alexei Driv ter jogado exatamente essa mesma abertura contra o Yu Yangui, né? Anos atrás. Então estavam todos ali meio que muito engraçado, os 4 ali conectados nessas partidas, né? Mas vamos ver como continuou aqui essa partida, que é muito legal, do Karyakin
contra o Alexei Driv. A partida seguiu com rei D3, agora cavalo F2, cheque, bispo também F2 e agora bispo toma aqui em G2 recuperando a peça. Bispo toma C5 e agora torre C8. Que situação, né? O Karyakin tem um rei aqui em D3 completamente exposto. A partida continuou com torre de A em E1 e agora rei F7 conectando também as torres. Torre E2 atacando o bispo, dama em F3 com cheque, bispo cobre aqui em E3 e agora D6 atacando a dama. Dama D4 e agora por quê, né? Se dama toma aqui em D6, olha só, dama na mesma coluna do rei, não dá, né? As pretas jogariam torre de H em D8 e ganhariam a dama aqui do Karyakin. Então por isso que depois de D6, dama D4 foi jogado e agora E5 atacando também, tentando abrir a posição, afinal de contas o rei está exposto. No entanto, as brancas têm uma continuação fantástica aqui. Parece que as brancas estão tomando um aperto e estão perdendo. No entanto, as brancas estão ganhas aqui. Esse lance E5 foi um lance errado. Talvez dama E4 oferecesse maiores chances. De qualquer forma, as pretas já estavam piores aqui. Iriam perder muito material. A partida seguiu com dama D4 e agora E5. Depois de dama toma em A7. Então as pretas estão destruídas. Depois de rei E6... Torre de G tomando aqui em G2, caiu o bispo, né? Depois de torre toma aqui em C4, rei toma C4, torre C8, cheque, rei B4. As pretas têm muito material a menos, estão tentando um ataque desesperado aqui no rei do Karyakin, mas depois de dama E4 com cheque, simplesmente bispo D4. Esse foi o lance vencedor. E aqui o Alexei Driv abandonou aí a partida, né? Porque a dama, aqui, enfim, cobriu com o bispo, né? Não dá para capturar de peão, a dama está atacada. Se tomar de dama, simplesmente dama toma aqui em D4 e aqui o peão está cravado, não pode capturar, né? Então seria a vitória aqui das brancas. Então depois de bispo D4 não tem mesmo lance aqui, né? O que as pretas vão jogar aqui? Dama 8, por exemplo, para tentar trocar dama e tal. De qualquer forma, né? As brancas têm muito material a mais, uma torre e um bispo a mais aqui nessa posição, né? Simplesmente F toma E5 aqui seria o suficiente para vencer, né? Então não deu mais, né? As pretas ficaram numa posição muito incômoda aqui depois de torre E2, né? Esse bispo aqui não tem para onde ir e tudo mais. Onde que as pretas erraram? Vamos ver onde é que foi o erro grotesco aqui das pretas. Acho que foi não ter jogado o roque aquela hora, né? Mas, então aqui jogou cavalo F2. Também esse lance não foi legal. Aqui talvez um lance como D6 imediatamente atacando a dama, né? E aí, enfim, que jogar aqui, né? A dama fica complicada aqui. A dama tá sem casa, né? Não tem casa nenhuma. Então aqui as brancas teriam que jogar bispo H1, por exemplo, atacando aí a dama. E aí depois de... Enfim, a dama aqui tá atacada. Não dá pra jogar a dama por G1 aqui? Acho que não, né? Ah, não, porque aí cai em E6. Tá, então aqui as pretas teriam que jogar a dama H3 para continuar defendendo aqui em E6. E agora as brancas poderiam tomar aqui em G7. De qualquer maneira, as brancas iam ficar melhores, né? Então eu acho que realmente o erro das negras foi não ter dado roque, né? Depois ficou muito complicado para as negras. Essa sequência de dama H4 não foi boa, né? E agora cavalo F2 e bispo toma G2. Esse bispo fica cravado e depois ele foi atacado e não tem mais como defender, né? Então foi isso que aconteceu, o problema das negras, né? E na partida do Shirov, o que aconteceu? Bom, aqui, ó, depois do lance 19, ó, exatamente a mesma posição. Aqui continuou diferente, aqui continuou com o bispo F... Agora na sala do lado, né? Aí agora os lances começaram a ser diferentes. Aqui seguiu com o bispo F3, cavalo C3, cheque, rei D3. Aqui o bispo estava atacado duas vezes, né? Então aqui um lance como B toma C3. Aqui as pretas continuariam com dama, toma F3. O jogo poderia continuar dessa forma, né? Mas aqui o Shirov preferiu continuar com rei D3. E o Yu Yangui então continuou com dama toma F3, rei toma C3, torre G8, agora a torre G3 atacando a dama, dama C6, bispo por C5, grande roque. Então as pretas aqui, o Yu Yangui foi bem sucedido em colocar o rei em segurança e apesar do material a menos, são bispos de cores opostas, né? A partida seguiu com bispo D6. Aliás, o material tá igual aqui, ele poderia capturar aqui em A7, ficar com um pouco de material a mais, mas bispos de cores opostas. Aqui ele preferiu jogar... O Shirov preferiu jogar com bispo D6, né? E aqui eu vou passar rapidamente os lances, só para matar a curiosidade de como que seguiu a partida deles também, né? E aqui então o Yu Yangui foi para esse sacrifício aqui, né? Esse ataque forte contra o rei do Shirov com o bispo toma C4.
né? Aqui se o peão toma, não foi o lance jogado na partida, aqui as pretas vencem, teriam um ataque vencedor com dama toma C4, rei D2, dama C2, cheque, com um ataque vencedor, né? Se tentasse jogar rei E1, dama E4, cheque, rei F1 e torre C2, as pretas teriam uma posição vencedora aqui, apesar de ser complicado, né? Ainda teria dama D7, rei A6, né? Dama dá muito cheque. Bom, agora não tem mais cheque, né? A4 está defendido pela dama e C8 está defendido pela torre. E aqui as pretas estão ameaçando sequência de checkmate, né? Seria uma posição vencedora para as negras, né? Mas bonito, né? Bonito o sacrifício aqui de disputar uma C4 do Yu Yangyi. Aqui eles pararam de colar e começaram a jogar melhor, né? Então a partida seguiu aqui com rei B2 e agora bispo E2 atacando a torre, torre E1, dama por D6, torre por E2 e a gente tem um final bastante equilibrado, né? Aqui a partida seguiu por mais alguns lances, eu vou mostrar aqui rapidamente, mas acabou caindo num empate aí, né? Então, mas foi bem interessante essa partida. Agora as brancas conseguiram colocar aí o rei em segurança, né? E aí depois de alguns cheques, então, repetindo lances aí, a partida deles empatou, né? Mas foi legal, essa história foi muito interessante, né? Deu o que falar aí no mundo do xadrez. Muito obrigado pelos inscritos que sugeriram aí, faz análise dessa loucura que aconteceu no Isle of Man 2019. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!